Vasco, bem-vindo. Depois de mais de 20 anos à frente da Cónica Minolta, como é que se lidera uma transformação digital e não só, tão profunda, sem perder a identidade da empresa? Olá, Fábio. Obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Ah, Tem a ver muito com a história da organização, não tem a ver com a minha história, tem a ver com a história da organização. A Cónica Minolta é uma empresa que tem mais de 150 anos, ah, já atravessou muitos momentos da nossa história e, portanto, estes últimos 20 anos são só mais uma fase. Obviamente, uma fase de grande aceleração da transformação digital e com grande disrupção naquilo que são os negócios dos nossos clientes e no nosso próprio negócio. Eu recordo-me que quando entrei na empresa, a empresa tinha um negócio que era da fotografia, e uma das primeiras coisas que tivemos que fazer foi um spin-off desse negócio e depois, passado algum tempo, sair dele. Portanto, sem ser uma decisão portuguesa, foi uma decisão global da organização. E, portanto, esta transformação faz parte do negócio da Konica Minolta. Começámos com uma pessoa no Japão a polir lentes, e viemos daí até aos dias de hoje em que entregamos soluções de transformação digital aos nossos clientes. Mas olha, ainda há muito esta ideia de que a Cónica Minolta é uma empresa de impressoras. Sim. Quando é que E isto é, tudo. e é, Exatamente, e é. exatamente. Somos um fabricante e temos muito orgulho nisso. Exatamente, mas vocês também produzem muitas outras soluções. Como é que conseguem, retirar esta conotação só das impressoras e dizer que são um player também noutras áreas? Nós não queremos tirar a conotação das impressoras, porque isso é core da nossa organização. Nós temos muitas unidades de negócio, temos medical, temos sensing, temos a produção industrial, temos esta área da transformação digital e, portanto, o que nós tentamos é utilizar aquela tecnologia que temos e que produzimos para ajudar os nossos clientes a resolver os desafios que hoje em dia eles têm. Vou-te dar um exemplo, por exemplo, pegando nas impressoras. Claro. Como é que se fazia o trabalho de contabilidade ou como é que se organizavam os documentos nas organizações? Um documento chegava uma carta com uma fatura, abria-se, olhava-se para aquilo, classificava-se, colocava-se num dossiê. Havia umas regras, havia uma forma de trabalhar. Hoje em dia, uma parte das faturas continuam a chegar por correio, há uma Claro. outra parte que chega já pelo próprio digitalizadas, ou seja, a formatação da informação é outra, e o que nós ajudamos as empresas é exatamente a juntar estes 2 mundos. Porque, por um lado, há, um mundo que ainda existe em que os formatos são analógicos, em que há muito formato de papel, há muita impressão em papel. Há formas de trabalhar que são mais produtivas utilizando o papel, mas depois há um mundo novo do qual nós tentamos tirar o máximo proveito, que é este mundo digital, em que conseguimos transformar essa mesma informação que antes chegava num formato diferente, numa informação que fica disponível de outra forma, que pode ser trabalhada de outra forma e que ajuda as empresas a ser mais produtivas na forma como fazem o trabalho que faziam antes. E é isso que nós fazemos, é essa fusão, esse merge entre este mundo mais analógico e o mundo digital. Porque nós já passamos por isso, voltando à primeira pergunta, em vários momentos da nossa história. Nós fizemos isso na fotografia, Claro. fizemos isso antes, noutros negócios e, portanto, aqui é um caminho de ajudar empresas, olhando para aquilo que já aconteceu e aprendendo com o que já aconteceu e tentando ajudar as empresas a projetar o futuro. Tu falavas estes dias numa intervenção que eu vi, tua, sobre este vosso mercado também, ser olhado como um gateway entre o que é o físico e o digital. Certo? Consegues explicar um bocadinho melhor este conceito e, sobretudo, como é que se monetiza isto, para o futuro? A lógica é sempre, do lado de quem trabalha com a Cónica Minolta estão pessoas. E as pessoas, têm formas de trabalhar diferentes. E aquilo que nós oferecemos, e esta lógica do gateway, é dar esse acesso às pessoas para que sejam mais produtivas nos momentos, em que estão a trabalhar. Isto, vou dar exemplos. Imagina que tu, eh, vais para casa em teletrabalho e precisas de aceder aos documentos que tens na tua empresa. Eu utilizo o multifuncional para digitalizar toda a informação, utilizo um sistema de gestão documental para depositar lá de forma segura
toda a documentação com taxonomia, bem organizada, como eu antes organizava num numa pasta, eu agora organizo digitalmente e eu consigo dar essa valência a um colaborador de uma empresa de, se estiver na empresa e se achar que é mais produtivo, imprimir o documento e tomar notas nele e fazer rascunhos nele, poder fazê-lo, mas se está em mobilidade, se não tem acesso a uma impressora, poder utilizar esse mesmo documento no seu formato digital para assim poder fazer a sua função. E este é um exemplo muito simples, que nós, quando vamos fazer projetos a clientes, avaliamos para poder perceber se as pessoas que trabalham naquele cliente preferem esta metodologia de trabalho, se querem estar só em digital, se querem estar só em papel. Ou seja, one size does not fit all. Ou seja, temos que ajustar àquilo que são Claro. as organizações. Eu lembro-me de projetos de transformação digital em que se esqueceram as pessoas, as pessoas no fim do dia, os utilizadores. Quando nós, por exemplo, avançamos para a receita digital, eh, decisão espetacular, super promovida por mim, mas no fim do dia, se há uma percentagem da população que não tem smartphones para poder receber a receita digital, nós temos que pensar nessa parte da população. E quando vamos fazer projetos para organizações, temos que pensar também nisso, que é onde, onde é que é mais útil o digital, onde é que é mais útil o analógico e tentar fazer aqui a simbiose entre estes dois mundos. Exatamente. Olha, tu há pouco falavas que a Cónica tem, 150 anos, mas tu estás cá já há mais de 20. Sim. Como é que se mantém esta consistência ao longo de tanto tempo, sobretudo num mundo em que há tanta mobilidade agora e as pessoas Pois, focam cada vez mais em projetos? sim. A verdade é que a minha história com a Cónica Minolta está casada comigo, né? Eu assinei contrato com a Cónica Minolta 2 dias antes de me casar. Eh, e portanto, uma coincidência. E quando vim das férias de casamento e entrei na Cónica Minolta, o primeiro trabalho que tive que fazer, né, era eu assinei contrato com a Minolta. E entretanto, durante as minhas férias de casamento, houve uma fusão e portanto, quando volto, a empresa já não era Minolta, era Cónica Minolta. O meu primeiro trabalho foi ir às finanças fazer o registro, deste novo nome, todo esse trabalho administrativo. Portanto, é uma história muito também ligada àquilo que é a Konica Minolta e o Japão. As empresas japonesas têm uma relação de largo prazo com os colaboradores. Ok. Ou seja, no Japão não há muita mobilidade das pessoas de empresa para empresa. Quando tu entras numa organização como a Konica Minolta, o que é suposto é começas e acabas a tua carreira profissional lá. O que é que me tem, a mim e a muitos colaboradores da Cónica Minolta, mantido num contexto, num ambiente em que há tanta mudança? O que é que nos mantém a tantos na Cónica Minolta? A quantidade de projetos diversos que temos. Ou seja, dentro da Cónica Minolta, nunca te aborreces. Eu falo por aquilo que me aconteceu a mim. Eu entro, já não era Minolta, era Cónica Minolta. Eu entro, não havia diretor de sistemas de informação, porque eu entrei para diretor financeiro e tive que assumir também a Interessante. responsabilidade de sistemas de informação. Eu entro e, passado uns anos, ah, dizem-me: tens 33 anos, fizeste este trabalho aqui bem feito, queres ir, queres ser diretor-geral? E por aí fora. Portanto, se eu tiver que definir um pouco aquilo que é o nosso trabalho, é stretched, é esticado. Um pouco como os japoneses têm uma lógica de funções em T, Ok. tens sempre uma função vertical e uma função horizontal, e isso mantém-nos Ao longo dos entretidos anos. ao longo estás sempre envolvido em outros projetos, e isso mantém as pessoas muito enfocadas, mas ao mesmo tempo muito divertidas a procurar outras coisas, a explorar outras coisas. E isso, muitas vezes as pessoas procuram, quando saem de empresas, vão para outras, procuram esse tipo de desafio nas suas vidas, mas aqui não é preciso. O desafio está lá todos os dias em imensos projetos. Depois também a dimensão internacional que esta organização tem, que é o facto de poderes ir para outros países, poderes fazer projetos internacionais, isso também depois dá uma amplitude muito grande às carreiras das pessoas. E essa cultura japonesa, como é que está enraizada cá?
com os colaboradores portugueses? Ou seja, olha, um exemplo típico é a idade média de permanência das pessoas na organização. Ou seja, nós conseguimos ter, em comparação com muitas empresas, uma idade média dos colaboradores, ou seja, de permanência na empresa muito alta. E depois em tudo o que são as nossas práticas internas. Nós tentamos ir beber muitas coisas ao Japão. Por exemplo, nós temos a nível global um programa de resiliência e de alta performance, porque a Konica Minolta tem coisas particulares. Por exemplo, eu não conheço muitas empresas no mundo que tenham equipas de atletismo hum, eh, dentro da estrutura. Eu tenho colegas cujo seu trabalho é correr Isso é todos muito os interessante. dias e, portanto, nós trazemos. Mas cá em Portugal? Não em Portugal, no Japão, há uma equipa profissional dentro da Konica Minolta, são colegas nossos, cujo trabalho deles é correr. E esse tipo de E não é uma práticas. spin-off. Não, não, não. E alguns deles a ganhar maratonas internacionais. O que nós fazemos é trazermos esse tipo de práticas, por exemplo, de work-life balance, de respeito pelos colaboradores. Teres uma ideia, nós em Portugal, a estratégia, Espanha igual, a estratégia é focada em eh, tratar bem os nossos colaboradores, para eles tratarem bem os nossos clientes e com os resultados não nos preocupamos. Porquê? Se fizeres as 2 primeiras coisas bem, a terceira coisa acontece. E portanto, em Exatamente. vez de estarmos pressionados pelo PNL, e pelos resultados do trimestre e do mês e da semana, Começam ao contrário. começamos pelas pessoas, focados nas pessoas, muitos surveys para saber o sentimento dos colaboradores, para perceber o que é importante, o que é relevante para eles, e depois através disso conseguimos ter clientes satisfeitos connosco. Por sua vez, depois isto gera uma espiral positiva. E isso é algo muito do espírito japonês. Eles têm, quando falamos dos samurais, Gamburu Spirit, é este espírito de fazer o teu trabalho o melhor que consegues, porque isso traz-te fulfillment, traz-te atingimento, consegues estar feliz com isso. E é isso que nós tentamos transmitir, tentamos fazer, e essa é uma das formas de a Konica Minolta trazer para Portugal este espírito japonês. Olha, tu estás à frente de Portugal, Espanha, mas ao bocado em off falávamos também que tens o Digital Workplace, que são Uhum. cerca de 27 ou 28 países. 28 países, sim. Como é que tu arranjas tempo para gerir isto tudo? 1.300 pessoas. O tempo é aquilo que nós fazemos com ele. Porque além disso, tenho uma coisa que ainda está em primeiro lugar, que é uma família, que é exigente, e portanto, conseguir equilibrar isto tudo é uma questão de estabelecer prioridades, de fazer bom planeamento. Aí é outra coisa que vamos buscar ao Japão e que eu aprendi muito desde que trabalho nesta empresa com o Japão, que é se falhas a fazer é porque falhaste a planificar e, portanto, o conseguir eh, planear bem os tempos, onde é que vou estar, as prioridades, dar visibilidade disso às pessoas para saberem quando é que podem contar comigo, delegar bastante, ter equipas à tua volta em quem podes confiar e que fazem melhor que tu, que foi também uma coisa que aprendi com o Japão e que a nossa empresa tem muito, que é não teres medo de ter à tua volta pessoas melhores que tu, porque como não há esta lógica de estou aqui e vou-me já embora, ah, permite que não tenhas receio daquelas coisas que acontecem às vezes nas organizações e portanto essa paz de espírito de poderes recrutar bem, de poderes promover as pessoas que são algumas até melhores que tu ou muitas melhores que tu, isso é extraordinário e dá-te uma capacidade depois de poderes dedicar tempo às coisas em que achas que podes entregar mais e conseguir equilibrar estas coisas todas. Olha, ao longo destas 2 últimas décadas, de certeza que foste mudando enquanto líder, o que é que achas que foi a maior transformação para ti? Ou seja, aquilo que o Vasco em 2003 não repetiria. Eu diria que aquilo que tem acompanhado sempre o meu percurso tem sido o tema da resiliência. Ou seja, eu sou de Castelo Branco e nasci lá, mas fui viver bebé para o entroncamento, Ok. na terra dos comboios. Portanto, onde se cruzam caminhos
um bocadinho às vezes como as empresas, que é cruzam-se caminhos, cruzam-se muitas pessoas, às vezes ninguém sabe para onde é que vai. O entroncamento, desde miúdo, tinha esta lógica e depois também tinha o tema do um comboio chega, mas nunca sabe quando parte. Fui ganhando muita resiliência ao longo do tempo. Mas Isso não acontece no Japão, pois não? não, no Japão, se o comboio atrasa, o maquinista sai E pede desculpa, não é? pede desculpa durante uns segundos, e faz a vénia para pedir desculpa aos passageiros. É uma coisa típica lá. Mas relativamente ao que eu fui mudando, eu acho que a minha mudança, a primeira começa, eu diria, na Deloitte, antes da Konica Minolta, quando trabalhei na Deloitte. Porque eu aí ganhei um background financeiro que me permite estar hoje muito à vontade nesse ponto importante, mas deu-me para entender que os números dizem a verdade, mas não dizem toda a verdade. Ou seja, tens que conhecer o que está por trás dos números. Portanto, isso foi uma aprendizagem da Deloitte. Depois, ainda na Deloitte, aprendi eh, ali o tema da humildade, que é uma coisa que, como consultor, às vezes é difícil de exercer, como trabalhando neste tipo de grandes empresas, que é quando entras numa sala, conseguir ouvir os teus clientes. Por muito que tu saibas, por muito boa equipa que tenhas, conseguir perceber o que está ali. Depois, na Cónica Minolta, provavelmente a grande aprendizagem foi esta continuidade da humildade. Isto é, perceber que quando tens um grande plano ou quando tens uma grande tecnologia, como eu disse, somos fabricantes e com orgulho, ah, eh, chegar ao pé dos clientes e perceber que aquele teu grande plano, que aquela tua grande tecnologia pode não funcionar se não tiveres a humildade de ligares ao cliente, de conseguires ter uma, eu não digo uma ligação emocional, mas o entender bem o que é que aquela empresa quer, o entender bem o que é que aquele projeto requer da nossa parte. Os planos falham, podem ser maravilhosos, se não tiveres essa capacidade. E eu acho que a cultura japonesa e a cultura da Konica Minolta tem muito esta, tem muito esta vertente de quando fazemos um equipamento, quando entregamos um projeto, eh, mesmo que tenhamos a consciência que já fizemos antes muito bem e que aquilo correu bem, continuar a ter a capacidade de perceber os clientes, de explorar mais o que é que eles querem. Isso é uma coisa que a Cónica Minolta nos transmite e nos obriga a fazer. Está dentro da cultura da empresa. Certo. Mas olha, numa empresa tão histórica, como vocês são, na prática, como é que isto se enraiza também nas pessoas? Ou seja, como é que passam esta escuta ativa para quem está na linha da frente e tem que falar todos os dias com o cliente? É com exemplos. Vais aos nossos Isto não é escritórios, fácil sim, de. não é? Mas é com exemplos. A cultura, e eu tendo já vivido em alguns sítios e ter que lidar com tantas culturas, a cultura tem sempre aqui um lado, é como os icebergs, aquela imagem do iceberg que se utiliza muito. Há um lado visível e um lado invisível. O lado visível, aqui a forma como estou a falar contigo, a forma como estou vestido, os meus hábitos, Claro, mas depois há um lado invisível, que são as minhas crenças, os meus valores, qual é, tudo isso influencia muito e o dia a dia vai construindo estas formas de fazer. Quando tu entras nos nossos escritórios, em qualquer um deles, Porto, Coimbra, Lisboa ou Faro, eh, vais ver nos ecrãs, espalhados pelo escritório todo, feedback de clientes. o Eh, tal, a tal questão que falaste há pouco que era. Ouvir os clientes. Eh, e não é só o positivo. Quando há coisas negativas, numa organização tão grande acontecem, eh, termos a capacidade de esmiuçar aquilo, tentar perceber o que é que efetivamente aconteceu, se cometemos algum erro, se há alguma coisa que pode ser melhorada. Essa capacidade de escuta constante e de dar esse exemplo. Por exemplo, eu disse também aqui em off, eu vim ao Porto e vou a clientes. Ir aos clientes, falar com os clientes. Ahm, a semana passada estive nas Canárias, que é o cliente mais longe que temos aqui na Península Ibérica, só para ouvir, para estar com o cliente, para ouvir, que me ligou ontem a agradecer muito a nossa visita lá. Portanto, o conseguir
ter esta disponibilidade para estar perto dos clientes, para também lhes dar um pouco desta proximidade que é importante, sobretudo na cultura portuguesa, a proximidade é importante. Eu tento transmitir isso e as minhas equipas todas tentam transmitir isso. Para teres uma ideia, os meus colegas de direção têm clientes assignados para fazerem seguimento. E isso transmite-se, eu diria, não é por osmose, mas o hábito faz o monge. E é muito esse o nosso trabalho. Obviamente, depois tens outras ferramentas. Quando olhamos para os MBOs das pessoas, os objetivos das pessoas, a organização toda, mas quando eu digo toda, é toda, tem objetivos de satisfação de clientes. Não é só duas ou três pessoas, é todos. Portanto, porquê? Porque nós olhamos para a Cónica Minolta como um todo. Se alguém no Algarve, ou no Porto, ou em Coimbra, ou em Lisboa, tem um dia menos bom e acaba por se distrair em alguma coisa e cometer um erro, todos pagamos. E isso é uma coisa que a minha equipe e eu temos transmitido muito às equipas. Somos um todo. Eu utilizo muito o exemplo de, no passado, eu podia cometer um erro. Temos clientes na Covilhã, em Castelo Branco, em Évora. Cometi um erro em Évora e aquilo sabia-se daqui a algum tempo quando alguém falasse com alguém. Hoje, no mundo digital que estamos, eu cometo um erro nas Canárias e amanhã sabe-se. Antes de o avião Já está aqui toda a gente a falar sobre isso e portanto, é um pouco como quando nós escolhemos um hotel ou um restaurante, não é? Nós vamos aquela avaliação que demos ao hotel ou ao restaurante não é porque a comida era boa ou porque a cama estava bem feita ou mal feita, é porque a experiência toda e a toda. experiência toda que os clientes da Cónica Minolta têm é com todas as pessoas e todas as interações que tenham com a Cónica Minolta, seja com um call center, seja que pode até estar externalizado, no nosso caso não está, ou com a logística ou com o Vasco. Portanto, eu e todos temos que ter consciência que estamos a servir clientes. E, portanto, isso é uma coisa fundamental e que se passa em todos os momentos da nossa organização. Tu tocavas no ponto dos hábitos, do monge também. Hum, o tempo é o teu ativo mais valioso. Há pouco falavas que normalmente acordas muito cedo. Sim, Como é que tu tratas o teu tempo? o ativo mais valioso, não sei, não posso dizer isto, ia dizer minha família, mas depois matam-me em casa porque uma pessoa diz estas coisas, depois às vezes não consegue receber o aplauso, porque eu estou sempre a dizer, o melhor aplauso que posso receber é aquele que recebo em casa. Mas, obviamente, para ter este tipo de atividade que eu tenho com tantas responsabilidades, às vezes esse lado não é cuidado como deveria ser. Também tenho que fazer aqui uma meia-culpa. Mas a organização do tempo, ou seja, eu tento ser disciplinado. Eu diria que para o tempo aqui a disciplina é o mais importante. Para teres uma ideia, o meu calendário até agosto está fechado. Fechado, pode haver uma urgência que Claro. posso ter que mudar ali um pouco a rota, mas a lógica das viagens, até por uma questão também, sou um bocadinho forreta, uma questão de economia, conseguir marcar as coisas com tempo. Quem tem que viajar tanto como eu tenho que viajar, tem que fazer algum planeamento, porque senão a parte do budget, lá está, os números das viagens descamba e portanto tem que ser criterioso nisso. Depois, quando tens uma família e esse equilíbrio é importante, uma família e uma mulher que trabalha, tens que também hum, respeitar esse lado e garantir que há equilíbrio. E muitas vezes falta-nos esse equilíbrio, até pelos exemplos que nós vivemos ao longo da nossa história. Normalmente não damos importância ao trabalho feminino como devíamos dar. E eu tento garantir que faça esse equilíbrio e, portanto, conseguir que tenho a minha médica, que tem também horários exigentes, portanto, conseguir fazer esse balanceamento, que é quando há um banco, eu garantir que estou cá, quando há uma atividade na escola, garantir que estou cá. Por exemplo, como exemplo, eu planeei há bastante tempo atrás que vinha de Madrid no dia 19 de março às 7 da manhã para estar na escola de uma das minhas filhas nas atividades do dia do pai. Isto não se pode fazer em cima do joelho, porque depois tens Claro. reuniões, tens que mover reuniões, portanto, conseguir fazer esse calendário, teres tempo também para ti, que é importante, teres também uma dimensão espiritual. Quando eu digo dimensão,
tempo para ti é conseguires fazer desporto ou mexer-te, às vezes não dá para fazer muito desporto, mas O mexer-te, tal me caminhar, time, não é? exatamente, o conseguires alimentar-te bem, o conseguires dormir bem. É uma coisa que eu aprendi no Japão, e nos cursos de resiliência que a Cónica Minolta vai dando, é um banho quente, ou um banho de imersão não é tão comum cá, mas um banho quente antes de ires para a cama para dormires bem, garantires que dormes aquelas. Eu não preciso dormir muitas horas, mas dormir aquelas 7 horas, no meu caso, é o suficiente, Sempre mas garantir que essas 7 horas estão lá e não fazer bancos de horas para dormir depois no fim de semana, isso não não resulta, não é? funciona, não resulta e cansa. Ou seja, estares fit para poderes Para estar estar nas bem. duas dimensões da tua vida pessoal e da tua vida profissional. Mas isto aqui foi exponenciado pela tua experiência no Japão ou já eras assim? Não foi, eu diria que há um momento de grande transição na minha vida, que é ali o ano 2011, quando eu fui promovido a diretor-geral em 2008. Ok. Tinha 33 anos e era muito jovem para uma organização japonesa, tanto que o meu nome teve que ir ao Japão uma série de vezes, porque eles pensavam que era um erro quando viam nascimento de 1975. Depois lá se conseguiu convencer que eu era a pessoa para ficar a gerir Portugal. E, eh, obviamente, foi assim uma coisa de surpresa, e eu não tinha a certeza que tivesse o conhecimento suficientemente consolidado para ser o diretor-geral de uma organização como a Cónica Minolta Portugal. E, ainda por cima, uma organização tinha sofrido uma fusão há pouco tempo ou seja, éramos 5 empresas, transformámos numa, porque a Cónica em Portugal tinha uma série de outras pequenas empresas, portanto, foi um processo de grande transformação e eu de repente fico a liderar esta equipa tão diversa, de Certo. culturas tão diversas. E portanto, o que é que eu decidi? Decidi fazer um MBA. Um MBA para estruturar um pouco, fiz na AES Business School, para estruturar um pouco as minhas ideias, para consolidar o conhecimento que tinha, para de alguma forma ganhar confiança nas minhas decisões, porque eu decidia muitas coisas que eu decidia, em conjunto com a equipa, as coisas resultavam e eu às vezes não tinha a certeza se aquilo era sorte, se tinha sido uma boa Sim, sim. decisão, do ponto de vista, ou seja, academicamente estruturada, bem planificada, se havia ali fundamentos que pudessem ser utilizados para aquela decisão que eu tinha tomado. Um bocadinho de confiança, que me faltava provavelmente pela idade e pela falta de experiência naquele tipo de função que eu não tinha até então. Mas aos 33, de certeza que também como a Icónica é tão antiga, tu tinhas pessoas mais velhas que lideravas. Tinha. Como é que era essa interação? Esse é um outro exercício de chegar e ouvir, ah, aprender a ser novamente o tema da humildade, ah, ou dizer assim: "Espera lá, esta pessoa se calhar não me parece tão sofisticada, mas tem um conhecimento que eu não posso". ah, Analisar, não é? Exatamente. E é uma coisa que eu acho que, ao longo do tempo eu consegui, em conjunto com a equipa, fazer na Cónica Minolta, foi não deixar ninguém para trás. Ou seja, conseguirmos trazer as pessoas todas com esta transformação, conseguir trazer toda a gente e que toda a gente sentisse que a sua função era importante no contexto em que estávamos. E, portanto, eu, o ter que lidar com pessoas mais velhas e muito diferentes de mim foi no início muito difícil. Mas o conseguir ouvir, o conseguir capturar de cada um bocadinho como o treinador de futebol, o melhor valor. Pá, um bocadinho, utilizando aqui a lógica do futebol, pá, se calhar esta pessoa está à ponta de lança, pá, mas se o treinar bem, eu acho que aqui, e depois de falar com a pessoa, mas te pôr aqui, já não tens a mesma agilidade para ser ponta de lança, já não tens tanto poder de choque, não sei o quê, vamos te pôr aqui, se calhar mais numa posição de menos exposição, e ou seja, conseguimos sempre fazer isso. E eu recordo-me, foi um trabalho longo de muito treino às pessoas, de muito team building para as pessoas ganharem confiança umas nas outras. Eu próprio tive que ganhar essa confiança das pessoas, que é saber ouvir, respeitar as suas opiniões, mesmo que às vezes aquilo não fizesse muito sentido numa primeira instância para mim. Ok, vamos lá ouvir até ao fim, vamos perceber o que é que está aqui e depois tentar
utilizar também um pouco aquele contributo para a solução final, mas construir aqui pontes, porque eu na altura não podia prescindir de pessoas, não podia prescindir de ninguém, tanto conseguiu-se fazer isso e muitas dessas pessoas continuam a trabalhar connosco. Mas de certeza que neste processo todo tu tiveste aqui o apoio de pessoas estratégicas para te ajudar a montar esse plano. As pessoas que já existiam na organização, pessoas que fomos recrutando de fora, o nosso headquarter, porque nós temos pessoas no headquarter que também dão apoio nisto, e depois os nossos próprios procedimentos internos. Portanto, voltando aqui ao MBA, o MBA deu-me um lado académico e de confiança, e depois ajudou-me a fazer este trabalho de, ok, tu tens que ter uma organização, tens que conseguir delegar, tens que conseguir eh, estruturar o teu pensamento estratégico, porque se estás só na operação, porque eu vinha de funções muito operacionais e o MBA, digamos que deu-me esse lado estratégico que depois me ajudou a fazer uma melhor planificação e um melhor desenho daquilo que eu tenho, onde é que eu tenho que estar, o que é prioritário, o que é urgente, e isso foi o MBA que me colocou, eu diria, na ordem. E a partir daí E depois foi sente-se continuar. falta da parte operacional quando se transita para uma posição de gestão? Muito, De muito. estar a pôr as mãos na massa? Muito. Ainda hoje eu sofro com isso e tenho que muitas vezes ou travar-me, eh, ou pedir aos meus colegas para me travar. Ok. E a minha equipa hum, tem um grau de relação comigo que me diz: Olha, Vasco, há coisas em que estás a meter que Não devias. não devias e já estás a estragar. E eu agradeço muito esse feedback, porque é algo muito meu, que é ver qualquer coisa e querer ajudar, mas lá está, o tempo não dá para tudo e o confiar nos outros e o delegar não se compadece com esta nossa tentativa muitas vezes de fazer coisas que até gostamos, mas que já não podemos fazer porque não faz sentido, porque há outras pessoas para fazer, há que dar espaço a outras pessoas para crescer, porque há uma coisa que para mim hum, hum, eu tento levar e me tenta guiar, que é, há um dia em que eu vou deixar de trabalhar, ou vou deixar esta organização, e o que vai ficar não é o PNL e estes últimos anos sempre a crescer e com resultados positivos. O que vai ficar são as pessoas, é a cultura da empresa. E portanto, eu se quero deixar uma boa cultura da empresa e um bom track, eu não posso. eh, Passar para funções de gestão e continuar a querer fazer microgestão, porque depois eu próprio sou o bottleneck da organização. E isso Exatamente. aconteceu. Eu não tenho problemas em assumir isso. Houve um momento em que eu próprio, foi também coincidiu com este período do MBA, eu próprio, para aprender, eu fui diretor comercial, eh, ajudava a gerir recursos humanos, marketing, estava nas funções, era o verdadeiro Polvo. homem de todos os instrumentos, mas Sim, sim. quando eu vou olhar para esse período que foi extraordinário para mim do ponto de vista de crescimento e de conhecimento de funções que eu não tinha tanta profundidade e que hoje me ajuda bastante, naquela altura eu olho para os resultados das vendas e nós não crescemos. Porque eu era o gargalo da garrafa que não deixava que a organização crescesse. Na altura também era uma situação de muita contenção de custos e eu não podia investir, porque eu tive sempre também este azar de eu era promovido sempre em momentos de grande crise económica. Ok. Foi a crise da dívida pública, depois, enfim, foi sempre nesses contextos e, portanto, obviamente não havia tantas condições para recrutar pessoas como depois tive. Mas não tenho problemas em admitir que houve ali momentos em que fui o gargalo da garrafa por querer aprender, querer ajudar, mas depois não conseguia que a empresa fosse à velocidade que ela tinha que ir. Há aqui 2 coisas interessantes que é, tu eras um verdadeiro polvo da organização, sabias um bocadinho de todas as áreas. Achas que isto são as principais, indicações para, do lado de lá no Japão, escolherem-te para o cargo? Há um há há várias razões. Obviamente, o tema aqui do tempo é importante na cultura japonesa, ou seja, o confiar vem com tempo, vem com experiências, obviamente os resultados ajudam, não é? Ter bons resultados consecutivamente dá uma ideia de, embora tivéssemos atravessado períodos de grande crise,
dá alguma segurança a quem tem que decidir quem é que é a pessoa que vamos querer aqui ao nosso lado. Depois, obviamente, uma empresa como a Cónica Minolta, temos também avaliações internas e externas. Portanto, eu sou muito avaliado externamente, Mais uma vez o feedback, não é? exato, para garantir que eh, sou a pessoa certa para estar ao lado da direção da empresa a nível global. E, portanto, é isso que me tem dado as oportunidades. E depois, há aqui um elemento que eu creio que é também uma grande contribuição para esta confiança, que é as pessoas eh, que têm contacto com os nossos headquarters, quer de Portugal, quer de Espanha, eh, há uma consistência com aquilo que o Vasco era. Ou seja, aquilo que eles viam nas minhas capacidades, na minha entrega, na seriedade com que olhamos para aquilo que temos que fazer, hum, as pessoas que têm sido promovidas e que têm tido acesso a carreiras internacionais, a funções internacionais, são pessoas que também levam eu diria, carinho da Cónica Minolta Portugal. Entregam-se ao trabalho, conseguem entregar resultados, são pessoas disciplinadas, são pessoas de equipa, eh, que são transparentes naquilo que é a sua forma de fazer, e isso tem ganho muito a pôr lá fora e tem permitido que em Portugal tenhamos feito um crescimento de 20 milhões para 40 milhões de euros de faturação e duplicado o número de colaboradores em Portugal. Portanto, isso é trabalho desta equipa toda e das pessoas que têm tido estas funções internacionais, pois isto vai passando palavra, epá, os tipos em Portugal têm pessoas boas, nós no nearshoring da Europa temos muitas pessoas que são recrutadas em Portugal, porque Claro. eles confiam na nossa capacidade de recrutar bem, de ter pessoas com energia para fazer crescer os negócios, quer os nossos, quer os de outros países. Sim, sim. E ainda para mais quando vem com o Vasco sem, se calhar, muito budget e com alguma contração consegue fazer boas coisas, isso ainda é mais reforçado. Pois, isso é uma coisa que depois é preciso desmontar, porque senão entramos num ciclo que nunca Então, mais o saímos. investimento esse ano. Exatamente. Conseguimos, e felizmente temos conseguido desmontar isso e temos trazido para Portugal e para a Espanha algum investimento até internacional. Por exemplo, em Espanha, nos últimos anos, desenvolvemos tecnologia própria na área da transformação digital com o investimento da Konica Minolta Japão. Mas é um trabalho, mas obviamente eles reconhecem que aqui temos boas capacidades e conseguimos fazer muito com pouco, isso é um facto. Muito bem. Olha, Vasco, estamos numa altura em que toda a gente fala de inteligência artificial, mas Uhum. parece que ninguém está a falar dos pontos certos. Eu tenho acompanhado muito o teu LinkedIn também e vejo que és uma pessoa que fala muito destes temas ao longo dos tempos. Ahm, o que é que na prática vai acontecer com a IA, sobretudo ligado ao vosso setor? Se eu soubesse, investia. Eu, quando falo muito sobre o tema, porque é algo que me inquieta. Já Ah, falavas do tema antes do tema ser tema. Exatamente, mas é algo que sempre, a partir do momento em que começou a haver algum fumo sobre o assunto, eu comecei a falar sobre ele, porque é algo que pode e que eu creio que está a alterar a forma como trabalhamos, como Certo. vivemos, e eu já passei por alguns momentos de disrupção, quer pessoal, quer profissional, e tenho a certeza absoluta, quando olho para aquilo que está aqui a acontecer, que esse momento vai acabar por acontecer. Eu não sou daqueles que põem o símbolo IA à frente de tudo o que diz para parecer moderno ou para vender, mas eu acho que isto é um momento de grande transformação e que pode ser revolucionário. Porque quando nós olhamos, muita gente diz isto, quando olhamos para as diferentes transformações que tivemos, a Revolução Industrial, em que nós demos força ao homem, não é? Ou seja, o homem, não é termos força ao homem, o homem tinha uma força limitada e quando pusemos a indústria do vapor, a máquina a A vapor ajudar, não é? a ajudar, o homem passou a ter muito mais força e, portanto, começamos a fazer coisas que não fazíamos antes. Tivemos agora esta última revolução dos computadores, digital, digamos assim, ah, em que de repente nós
começamos a ter a comunicação mais rápida, tudo aquilo que falámos antes, a informação chega num instante a qualquer sítio, nós conseguimos remotamente aceder aos nossos clientes e fazer coisas. Isso mudou também bastante a forma como fazemos as coisas. E hoje em dia, quando eu vejo a inteligência artificial, eu vejo aqui outra vez Uma alavanca. um momento de grande ruptura. Imagina a Revolução Industrial e imagina o que aconteceu às pessoas que transportavam o correio com o cavalo e com ou seja, o cavalo é que puxava aquela charrete ou Sim, sim, sim. aquela carroça e ia por ali fora com o correio, com as pessoas, com as matérias-primas. Mas essas revoluções que tu me falas, aconteceram e foram altamente transformadoras, mas, por exemplo, a industrial demorou, muitos anos. A dos computadores demorou ainda menos anos do que a industrial. Só que esta aqui, pela primeira vez de sempre, parece que esta revolução vai ser, num Muito ápice. rápida. Eu As pessoas aí tiveram tempo para se adaptar. sim, mas isto, depois faz aqui um choque com, o humano. Nossa biologia demora milhões de anos a evoluir e, portanto, nós também não conseguimos, eh, Tão rápido a ser acompanhar, não ser é? tão rápidos a acompanhar e quando olhamos para aquilo que é os projetos de inteligência artificial, obviamente eles estão a impactar a forma como fazemos as coisas, mas, eh, muitos erros vão ser feitos, muitas coisas vão ser feitas que não vão ter incrementos de produtividade como toda a gente espera e, portanto, há aqui vai haver grande há muita inovação, basta ver, um data center em 2019, 20% daquilo que era o investimento de um data center eram as CPUs e neste momento é 80%, Certo. do custo. Portanto, é uma revolução, basta ver o orçamento da Amazon. A Amazon, eh triplicou o orçamento. Quando nós olhamos para o momento em que a Amazon estava a criar a sua rede de distribuição, os seus armazéns, ou seja, o core daquilo que é o negócio da Amazon, o investimento que eles fizeram nessa altura, nesse momento de pico, e comparamos com o orçamento que eles tiveram o ano passado para A parte digital, a né? parte digital, Que até dá ardoer. triplicou. Ou seja, é impressionante o investimento que se está a fazer nestas tecnologias todas. Agora, o, o, o que eu acho que é importante nós percebermos é de facto uma revolução. Pode ser, não sou tão taxativo, mas a percepção que eu tenho é que pode ser uma revolução e que vai desromper muito o trabalho de muita gente. E nós, como sociedade, temos que conseguir pensar nisso eh, com o tempo que não temos. Que eu, por exemplo, Exatamente. estava a dar o exemplo há pouco do transporte do correio, eh, vejamos o que está a acontecer no robotáxi. Não é? Se de repente, como está a acontecer nos Estados Unidos, Eu vi um vídeo teu os, sobre isso. os táxis todos, porque utilizador do Waymo lá nos Estados Unidos, quando os táxis todos, como está a acontecer em algumas cidades nos Estados Unidos, que a maior parte dos táxis quando se olha, já não são os que nós estamos habituados com um condutor, mas é um carro autónomo. Quando de repente isso ganha velocidade, na Europa, por exemplo, o que é que vai acontecer às pessoas todas que conduzem hoje Ubers e táxis? O que é que fazemos? Que disrupção é esta? Isto é uma coisa que obriga a sociedade a preparar-se. E a mesma coisa quando no Financial Times há pouco tempo, penso que há 2 semanas, uma pessoa da Microsoft dizia que podia acabar com o trabalho administrativo, a IA podia acabar com o trabalho administrativo de uma empresa em 18 meses. Ou seja, isto são revoluções, Muito porque, profundas. porque e novamente, no fim do dia, a sociedade tem que conseguir absorver estes impactos. Hum, depois eu tenho este lado mais, eu diria, Otimista? não, não é otimista, é se isto acontece, como é que nós, como sociedade, eh, nos preparamos para estas pessoas todas que vão ficar, ou seja, têm um determinado tipo de skills e não sei se vamos conseguir fazer o upskill dessas pessoas Curto tempo, né? num curto tempo para elas poderem fazer outras funções. Esse é um lado. E depois há um outro lado que eu considero também importante, que é quando eu vejo projetos de transformação digital
e vejo que esses projetos de transformação digital não estão a olhar para o todo e estão a olhar só para partes, acabam por não ter o impacto eh, que falámos neste primeiro segmento, que é, imagina aquilo que eu vejo muitas vezes as pessoas a fazer. Recebem um e-mail, agarram no e-mail, Copilot ou ChatGPT ou o que seja, eu sou agnóstico em relação ao agente que utilizarem, ajuda-me aqui a responder a esta pergunta ou esta. Ahm, Portanto, fazem copy do e-mail, fazem paste para aquele agente, o agente dá-lhes uma resposta, fazem um copy, fazem um paste. Ou seja, na verdade, em teoria, se calhar não estamos a aumentar a produtividade. A pessoa até demorou mais tempo porque andou a fazer copy-paste em vez de escrever uma resposta. Sim, concordo. E em longo prazo pode ser um custo para a empresa no que toca a tokens utilizados, ou seja, Portanto, há o salário da pessoa mais os mais tokens este- e- do modelo. portanto, ainda nem Ainda entramos, não chegamos aí. ainda nem entramos na lógica como é que se vai monetizar isto, como é que vamos transformar isto em dinheiro. Ah, mas temos este lado. Quando nós começamos a fazer projetos de transformação digital e começamos a integrar a transformação digital na forma natural de fazer as coisas, aí já estamos noutro jogo e aí já há ganhos de produtividade. Quando olhamos para tarefas repetitivas, ahm, e conseguimos colocar ali um agente a fazer aquilo e temos o cuidado que o agente tenha lá um humano no meio para garantir que o erro que o agente pode fazer não é repetido, porque o agente não dorme, não descansa, está 24 horas a trabalhar, 7 dias por semana. E se ele comete um erro, é um erro em escala. O humano Pois, pode não ser tão produtivo, mas se se falhar comete é um erro, é aquelas 2 ou 3 coisas que fez naquele momento, não é? Ou seja, nós temos que, quando fazemos projetos de transformação digital, temos que olhar para estes 2 mundos. E é nesse ponto de equilíbrio que eu tento estar e que as pessoas da Código Caminhal tentam estar, que é olhar, como eu falei antes, com a impressão e com o digital, é estar num ponto de equilíbrio, que é nem tudo vai ser digital, porque muitas vezes tudo ser digital não é mais produtivo, ahm, ou pela pessoa que está a utilizar o digital, ou pela própria função que está a desempenhar, e nem tudo tem que continuar analógico. E portanto, temos que tentar aqui encontrar, quando olhamos para os casos, quando olhamos para as situações, temos que tentar encontrar um ponto em que a inteligência artificial nos seja útil a nós humanos. E eu tenho o exemplo de uma indústria que nós servimos, que é a indústria gráfica, que é uma indústria que tem um desafio, que é um desafio perfeito para a inteligência artificial ajudar a resolver, que é uma área onde não há operadores. Ou seja, é uma área de grande, onde há uma transformação digital grande, portanto estão a passar muitas empresas do analógico puro para introduzir algum digital, mas quando tentamos fazer esta transição, seja por idade, seja por falta de capacitação, não há recursos para o digital. E o digital, ao ter alguma autonomia, ajuda as empresas a fazer essa transformação sem perderem capacidade. Imagina o que é teres uma empresa que tem 3 pessoas e que estão todas em pré-reforma, está com muita dificuldade para recrutar um operador, mas se nós introduzirmos o digital não precisa de trabalho de preparação, porque os trabalhos preparam-se mais facilmente, a supervisão é feita remotamente. Ou seja, mas esse trabalho antes não existia, exa- a mas- supervisão. Já se exatamente. cria mais um posto de Cria- trabalho que antes não existia. E de valor acrescentado, pode fazer outras coisas. Portanto, é esta transição que nós temos que ajudar a fazer, não olhando só para a tecnologia, mas como tu próprio referiste, olhando também para as pessoas que vão utilizar essa tecnologia e as pessoas que a vão implementar. Além de uma requalificação, tu pensas que as pessoas que forem requalificadas têm que ser um pouco mais sofisticadas por- para oferecer mais valor acrescentado, tem que haver aqui um upskilling, não só de uma nova skill, mas sim de todo um novo conjunto de skills que essa pessoa antes não tinha. Sim, aqui nós temos que encontrar, Um trabalho mais qualificado na prática. temos que encontrar equilíbrios. Podem ser coisas laterais, nós neste momento, hum, em alguns sítios se debate se a IA nos vai libertar trabalho para podermos Manual, não é? para sermos mais criteriosos e, portanto, nós estamos no julgamento, digamos assim, o humano vai estar no julgamento, ou se a IA vai libertar as pessoas e vai libertar para o lazer. Eh, Essa resposta eu não a tenho. Eu sei que
quando tivemos estas revoluções todas, não é? Eh, nós conseguimos passar o humano para funções, eu diria, mais elaboradas, mais complexas, não é? O supervisionar, não é? Como é que nós começámos a ficar, a ter mais cuidado com o design? Foi quando libertámos muitas pessoas do trabalho manual, braçal, para trabalhos mais de pensar, como é que vamos fazer o desenho disto? Tudo isso libertou as pessoas para outro tipo de funções. Mas depois vai também depender muito do mundo que tivermos nessa altura. Portanto, isto é um caminho que vamos ter que ir fazendo e para o qual é preciso ir pensando também filosoficamente sobre o que é que nós queremos como sociedade e alinhar os países todos, a inovação toda, com este aspecto filosófico de que quer a IA para libertar espaço para lazer ou quer a IA para libertar espaço para eu continuar. Eu acredito que nós precisamos ter um propósito como humanos e que esse propósito nos faz viver mais e, portanto, eu acredito que deve ser para continuarmos a trabalhar, a dar à sociedade outras coisas. Obviamente também gosto do lazer, mas fazendo aqui um equilíbrio, não acredito que possamos ter um mundo em que estão os robôs a trabalhar para nós e nós todos de férias, à Certo. espera do rendimento Foi saldo universal. único, não Sim. é? Mas se nós não formos tão otimistas, achas que se calhar a criatividade é o nosso último refúgio? Isto porque nós temos experimentado muitos modelos nos últimos meses de IA, e o que notamos é que realmente se o pedido for bem feito, se as condições forem dadas de forma muito pragmática, à partida vai ser sempre mais rápido e talvez melhor que um humano a fazer a tarefa que tem a fazer, se o output for textual, sobretudo. Claro que agora também ao vídeo e ao áudio e tudo mais. Ahm, por outro lado, no que toca à criatividade, ao tal bom senso, ao tal bom gosto, notamos que está anos-luz atrás, até porque não tem. Eu aí, eu acredito no humano e continuo a achar que Está no os comando. modelos, os modelos podem evoluir muito e vão continuar a evoluir. Como falámos aqui, o investimento está a ser feito é nessa lógica. eh, mas eu, hoje, seja um e-mail, seja uma apresentação, eu continuo hoje, não quero dizer que amanhã seja enganado, continuo a perceber que não há ali toque humano. E não sei se isso se chama criatividade, se chama Eu penso que sim. sensibilidade, se chama. Há ali um elemento que falta. E quando olhamos para uma coisa que é muito importante nos negócios e para as empresas, quando estão em competição, se conseguirem ganhar umas às outras, a diferenciação. E a diferenciação, e eu isso já passei eh, na Cónica Minolta, que eu quando assumi a função de diretor-geral, a primeira coisa que fiz foi um inquérito de satisfação aos nossos clientes. E eu nunca mais me esqueço que na altura eles estavam maravilhados com as máquinas. E quando perguntávamos o que é que era mais importante para ele, se eram as máquinas, se eram as pessoas, eles diziam que eram as máquinas. E entretanto, nós conseguimos inverter isso. O mais importante numa relação com um fornecedor como a Cónica Minolta são as pessoas que trabalham connosco. Os nossos, quem nos fornece as coisas. E portanto, eu acho que o humano vai sempre fazer a diferença e vai ser o fator diferencial quando tu apresentas ao cliente, quando tu vais ter que entregar o trabalho final. Obviamente, se estiveres numa linha de produção, não é? Como digital, já ninguém, já eu não consigo perceber se uma bolacha foi feita só por robôs ou se a bolacha foi feita Já é por irrelevante, não humanos, é? não é? Já é, não é? Então vamos libertar os humanos para a parte da relação com o cliente. Para A outro, parte para outro, automática já está. outro tipo de funções que permitam diferenciar aquilo que tu estás a fazer. Ahm, isso vai ser um caminho, mas que eu creio que é o que vai acabar por acontecer. Efetivamente, as tarefas repetitivas, não é? Fazer este braço deste microfone ou fazer este microfone, ahm, não há ali diferenças, não é? Mas isto não é aqui que está o fator diferencial. O fator diferencial está aquele toque no texto, o, 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 o conhecer o lado de lá. Agora, as pessoas dizem, mas Criatividade. muitas vezes o conhecer o cliente
a inteligência artificial tem mais dados do que tu tens. Sim, mas não os consegue colocar da forma que um humano consegue. Ou seja, não os consegue usar da forma como que um humano usa, de uma forma mecânica. Nunca usará de uma forma humana. E esse é o. Podes criar, tentar, simular, mas há ali um elemento, a minha intuição ainda não deixa que a inteligência artificial me engane. Eu diria, na maior parte dos casos, mas E há lá outros casos que é só olhar para os ífanes e uma pessoa nota logo ali. deixo o campo aberto para ser surpreendido, mas e continuo a acreditar nisso. Por isso é que eu acho que é fundamental continuarmos a acreditar que vamos ser nós a fazer a diferença em todos os processos. Vasco, passamos agora para o desafio final, Ok. onde temos 2 cenários e uma decisão. Cenário A, tens a possibilidade de liderar uma grande operação europeia de transformação digital, com escala, orçamento e influência, mas dentro de uma estrutura pesada, mais burocrática e com menor autonomia local. Uhum. Ou cenário B, criar a tua própria consultora ibérica para ajudar PMEs a acelerar a transição digital, com total liberdade para definir visão e método, mas começando do zero e sem a rede de uma grande organização. Eh, eu vou para o cenário B porque o A, já tem algumas coisas que estão aí descritas. Portanto, normalmente, as pessoas vão para o seguro, não é? O ponto A é o seguro, embora tenha umas limitações, quando trabalhas numa multinacional, não há mundos perfeitos. Tens que ajustar àquilo que são os momentos da organização. Portanto, eu diria que o A já é o que eu faço, com algumas adaptações. Eu iria para o plano B, até porque. Isso eh, contraria a questão da longevidade que é incutida pelo Japão. mas eu vou-te dizer o porquê. Tem a ver exatamente com a longevidade, que é, eu recentemente fiz pertenço à direção de uma fundação, hã, que se chama Fundação Longevidade e Talento, e que trabalha, exatamente estes temas. E uma das coisas que eu aprendi, porque não estava alerta para isso, é que e que a Cónica Minolta faz, não na Europa, mas faz no Japão, aos colaboradores que creio que fazem 55 anos, começa a prepará-los A reforma? para continuarem a trabalhar. Ah, ok. Porque um dos temas da IA, que a IA pode ajudar a resolver, é o tema de nós termos maior longevidade no trabalho. Porque este tema de nós vivermos, os nossos filhos vão todos viver para lá dos 100 anos. Portanto, eles não se vão reformar aos 60 e eles vão ter que continuar a trabalhar, porque não é economicamente viável que eles se reformem. Eu próprio, lá está, numa lógica de viver mais, provavelmente não vou continuar a trabalhar na mesma lógica que trabalho hoje, mas quero continuar a ter um propósito. E nessa lógica, o ter um propósito, no momento em que saia da Cónica Minolta, a minha contribuição e o meu sentido de continuar a contribuir para a sociedade é provavelmente criar essa consultora onde eu possa dar conhecimento, possa ajudar empresas a fazer transformação numa lógica diferente daquela que faço hoje, trabalhando numa multinacional, e dar continuidade ao meu percurso. Porque eu tenho claro, embora exista esta relação de permanência, de continuidade numa empresa como a Cónica Mel, eu tenho claro que quando terminar essa relação, eu quero continuar a ser útil. E E dar a volta. não me vou resignar a ficar sentado em casa a chatear a minha mulher e a ver os meus netos. Também quero fazer isso, mas quero continuar a dar à sociedade. E eu acho que esse é um sentido que todos temos que começar a incutir nas pessoas que têm a minha idade, que é, nesta idade, não é estar a pensar em sair das empresas, nem mudar de vida, é planear o que é que podem fazer à frente. E eu, como fiz um curso exatamente para pensar sobre isso, e como a Cónica Minolta também faz isso às suas pessoas, eu fiz esse curso na Europa por minha iniciativa, pela ligação que tenho a esta fundação, mas a lógica é esta, é dar continuidade. E eu quero dar continuidade àquilo que aprendi, quero dar continuidade à transformação que tenho feito nos nossos clientes, quero continuar a fazer isso,
mesmo que um dia seja num outro contexto. E isso é uma excelente reflexão para nós terminarmos o nosso podcast, que é, se as pessoas viverem até aos 100 anos, podem ter mais do que uma carreira ao longo da sua vida. Claramente, e a inteligência artificial aí pode ser um elemento de alavancar essa transformação, porque provavelmente não vamos querer trabalhar tantas horas e a inteligência artificial num contexto diferente pode-nos ajudar a ser mais produtivos sem despender tantas horas. Provavelmente não vamos ter a mesma estrutura que tínhamos antes na multinacional, podemos ter uma secretária virtual. Ou seja, há um conjunto de conhecimentos que nós, seja pela idade, seja pela falta de tempo para nos treinarmos, porque já estamos numa fase diferente das nossas carreiras, que a inteligência artificial pode compensar para aquilo que seja a nossa função futura. E portanto, eu acho que aí pode ser um bom complemento de a longevidade ser ajudada pelas tecnologias que estão aí à nossa disposição. Olha, Vasco, foi um prazer falar contigo Igualmente. e obrigado pela tua disponibilidade.